Olá, olá, meus amigos do rádio. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai assistir, vai acompanhar este vídeo. Eu me chamo Davi Pereira, o comunicador do povo. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Os Amigos do Rádio. Sejam todos muito bem-vindos e vamos embora. Vamos junto, você daí e eu daqui, junto e misturado. Falar tudo sobre rádio, TV, internet, tudo sobre o mundo da comunicação. Agradecendo a todos vocês pelo prestígio da vossa audiência, os nossos amigos inscritos aqui no meu canal do YouTube, da Rádio Web Rede Nova Estação, meus amigos do rádio, você de perto, você de longe, sei que sempre estão aí assistindo os meus vídeos, muito obrigado. Continue curtindo, comentando e compartilhando. Eu conto com a vossa audiência. Abraçando os meus amigos e as minhas amigas, você de perto, você de longe, os nossos amigos internauta que sempre nos acompanha. Muito obrigado de coração. Um abraço fraternal do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. E vamos embora. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações. O nosso canal no YouTube da Rádio Web Rede Nova Estação. Todo o nosso trabalho, o nosso podcast, Os Amigos do Rádio, é realizado, transmitido pelo meu canal no YouTube. Então você, meu amigo, minha amiga que não se inscreveu, se inscreva para acompanhar todos os episódios. Não perca nenhum episódio. Cada episódio está muito interessante, muito bacana. Cada um melhor do que o outro. Hoje vamos falar, o tema, o assunto do dia de hoje é sobre o rádio e o assunto importante. O rádio e a boa música. Ou a boa música no rádio. Ficou mais, combinou mais. A boa música no rádio. É sobre este assunto que nós iremos tratar, que nós iremos falar nesse episódio do nosso podcast Os Amigos do Rádio. O rádio tradicional é muito conhecido por tocar música. Ao longo de 100 anos, que o rádio tem mais de 100 anos, é um veículo de comunicação centenário, tradicional, importante. O primeiro veículo de comunicação a surgir no mundo. Para o rádio eu tiro o chapéu. O rádio é o nosso companheiro do dia a dia. E quando a gente fala de rádio, a gente não pode esquecer da boa e da velha música que toca e que alegra os nossos corações. A música faz parte do rádio. A antiga vitrola, as músicas antigas que marcaram época, os discos, vinis. Quem não se lembra dessa época? Época boa. Hoje, com a inovação, com o avanço da tecnologia, com a chegada do advento da internet, com as mudanças da tecnologia, infelizmente hoje as coisas mudaram. Hoje o rádio já não tem tanto essa função de tocar música, porque hoje tem streaming, tem aplicativo, tem o YouTube, né? Tem diversas formas de se ouvir música. Mas antigamente, a única, podemos dizer assim, o local mais preferido de se escutar a música era na playlist musical da rádio, que tocava durante todo o dia. E hoje já não é mais aquilo. Hoje já mudou muito as coisas, para você ver como as coisas mudam. O tempo vai passando e as coisas vai se modificando. Mas antigamente, os ouvintes de rádio, os amantes, os apaixonados por rádio, tinham o costume, o hábito de ligar para a rádio e fazer o seu pedido musical e de oferecer para os seus amigos, para a sua família, para a sua amada ou para o seu amado e trazer aquela declaração de amor. Então era aquela coisa apaixonante, aquela coisa vibrante. Quando o comunicador tocava a música, aí aquela vibração, aquela alegria, aquela satisfação em ouvir a sua música preferida no rádio. Hoje as coisas já tomaram outros caminhos, outros nortes. E hoje, felizmente, já não tem mais essa função grande
do rádio em tocar música. Hoje, o rádio, a função principal, a função primordial do rádio na atualidade, no século XXI, é mais uma questão informativa, imediata, é de levar informação para o público, de levar informação para os rádios ouvintes, atualizar das coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, deixar os ouvintes muito bem informados. Então hoje a informação imediata, precisa, com credibilidade, com responsabilidade, é o foco principal do rádio. Hoje em dia é a notícia, é a informação, é o jornalismo. Mas antigamente era mais a música. A música era em primeiro lugar, era disparada, né? Então o que acontece? Porque o tema, o assunto do nosso episódio, do nosso podcast dos Amigos do Rádio de hoje, para falar sobre a música no rádio. Porque antigamente se tocava muito aquelas músicas de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Reginaldo Rossi, como é o nome daquele do pandeiro, Jackson do Pandeiro, Elis Regina, outros nomes, vamos lá, Beto Carvalho, Zeca Pagodinho, Alceu Valença, era os grandes cantores, os grandes nomes nacional que se tocava com frequência. E hoje você vê a música do passado, é aquela música com letra, aquela música que fala de romance, de traição, de paixão, aquela música bonita que a gente escutava, chorava, música que tinha letra, que tinha sentimento, que tinha emoção, que falava aos nossos corações. Era outra coisa, era uma melodia de qualidade, que quando você sentava numa mesa de bar e ligava o rádio para escutar, e quando começava a tocar aquelas músicas, você começava a beber, tomar uma, e era difícil você não chorar, que você ali se identificava com aquela música. Hoje, lamentavelmente, não estou aqui generalizando todas as emissoras de rádio, mas a maior parte hoje que se toca é música de pornografia, música de novinha, música que não tem conteúdo, música que fala de pornografia, música que fala de sacanagem, safadeza, sexo explícito, uma baixaria toda. Então as coisas mudaram. E no vídeo anterior eu falei aqui que antigamente, na ditadura militar, se um locutor, um radialista colocasse uma música no rádio de duplo sentido, ele era preso. Hoje não. Hoje pode colocar tudo, tá liberado, tá uma zona, tá uma baixaria. Pode tocar tudo porque é aquilo que o povo gosta, é aquilo que o povo consome, né? Então você veja que as coisas mudaram. Mas a rádio que se preza os valores, os bons costumes, a rádio feita para a família, uma programação com conteúdo sadio, relevante, já que eu não estou dizendo aqui em relação à religião, uma rádio evangélica, não. Tem muitas rádios comunitárias, muita rádio comercial que não é do segmento evangélico, é do segmento eclético, mas preza pelos bons princípios, pelo valor, pela moral, pelos bons costumes e pela boa música. E não toca de jeito nenhum música que não é nem de duplo sentido, que de duplo sentido é uma questão. Música de sacanagem e de pornografia é outro teor, é outra coisa aqui, que deveria ser barrado. Que o Ministério das Comunicações, que preza tanto pela boa moral, deveria imprimir para essas rádios comerciais legalizadas pelo Ministério das Comunicações, deveria ser multada, processada para não tocar esse tipo de música nas rádios comerciais e nas rádios comunitárias, porque ali escuta criança, adolescente, pessoas de idade que não tem o hábito, não tem o costume, que não gostam desse tipo de música. Eu falei aqui e repito novamente, eu citei outro vídeo aqui, mas é bom aqui refrisar, uma rádio muito importante, muito tradicional aqui do estado de Pernambuco, a Rádio Clube. Eu liguei um dia desse para escutar, tá lá o camarada, o locutor, vamos escutar tal música de novinha, e novinha desce, novinha sobe, novinha chupa, novinha não sei o que. Uma podridão, uma baixaria, uma sacanagem. Pelo amor de Deus, vamos colocar coisa boa no rádio para tocar e não colocar essas sacanagens não. Entendeu? Não estou aqui dizendo aquelas músicas do passado, da década de 70, 80, 90. Não. Nós também temos música boa.
Tem música que o compositor tem bom gosto. Música de romance, música sadia, música que dá para ouvir. Mas o meu ouvido não é pinico para escutar merda que estão se tocando nas rádios por aí afora. Pelo amor de Deus, vamos ter bom senso. Vocês, proprietários, empresários, donos de emissoras de rádio comercial e comunitária, vamos barrar essa baixaria. Não vamos permitir que as rádios de comunicação séria, com credibilidade, virem uma zona, um pardieiro para se tocar esse tipo de música. Vamos ter bom senso, pelo amor de Deus. E aqui não tô. Não, porque não precisa ser rádio do segmento evangélico, não. Mas você com segmento eclético, vamos escolher boas músicas que você coloca aí na playlist das rádios de você para tocar. Pelo amor de Deus, porque o ouvinte quer ouvir. Se ele quer ouvir, mas eu não sou obrigado a tocar. Porque se um quer ouvir, mas 20 e 30 não gosta daquele gênero musical. Aí a gente tem que saber separar as coisas. Porque se a gente for aqui comparar em relação à audiência, um exemplo, uma rádio comunitária só pega naquele local. Então, se você fizer uma pesquisa, um ou dois gostar e a maioria não gostar, então você vai perder a maioria da sua audiência por causa de 2 ou 3 que gostam desse tipo de coisa. Se todos gostam, aí já é outra questão. Entendeu? E hoje, com o advento da rádio web, por aplicativo aí fora, nas redes sociais, no Facebook, por aplicativo, eu estava acompanhando, que eu sou muito, além de ser um profissional de comunicação, eu gosto muito de ouvir rádio. Então eu sou ouvinte assíduo, um ouvinte fiel, que acompanha o rádio todo dia, ligo o meu radinho para acompanhar e para ouvir a programação de rádio. E um dia desse eu estava ouvindo a rádio na web, pelo aplicativo, e o camarada locutor disse, aqui só toca música do brega funk. Ele disse logo, quem gostar, quem se identificar, vai escutar lá só brega funk. Ele já foi claro, a gente não vai tocar outra coisa. Então, quem gostar disso vai ouvir isso. Pronto. Muita gente me criticava na rádio web Rede Nova Estação, pelo aplicativo Spreaker Studio, quando eu fazia o programa A Disparada do Sucesso, que é um tipo de uma programação musical do fundo do baú, aquelas músicas antigas que marcaram época, José Orlando, José Augusto, Reginaldo Rossi, Batom Galendo, Conto Sobrega, Labareda, aquelas bandas de música brega antiga, né? Adilson Ramos, Augusto César, né? Vários cantores, se eu for me lembrar aqui o nome de todo mundo, Kátia, uma porrada de cantores que marcaram época, que fizeram sucesso na década de 70, 80, 90, 2000. E o pessoal, rapaz, só toca música de velho, música antiga, música do fundo do baú, música que não presta. Digo, problema seu. Se você quiser ouvir a minha rádio, a minha programação, o meu programa, esse horário só toca isso. Se você não quiser ouvir, você vá para outra rádio e você escuta o que você quiser ouvir. Mas aqui eu só toco isso. Acabou. Eu não sou obrigado a tocar o que o pessoal quer ouvir. Não sou obrigado. Entendeu? Por isso que eu tenho o meu programa. O meu programa quem manda sou eu. Agora eu contratado por uma rádio, aí é outra questão. Sou contratado, sou funcionário da rádio. Então o que o ouvinte pedir eu tenho que tocar. Agora eu no meu programa, quem manda no meu programa sou eu. E eu só toco o que eu quero. E acabou. É questão, vivemos num país democrático de direito. E as pessoas hoje não se sabem respeitar a opinião do outro. Ele quer que eu respeite a dele. Se você gosta, é problema seu, meu amigo. Você gosta, você vai procurar uma outra rádio que você se identifique, que toque o gênero, o ritmo musical que você gosta e tudo ok. Não vou ficar chorando, porque eu perdi 1, 2, 3 ouvintes. Não, vá para outra rádio, ouvir outra rádio. E você, meu amigo, minha amiga, que gosta, que acompanha as músicas de Agnaldo Timóteo, Ângela Maria e tantos outros cantores dessa vibe, você fica comigo. Acabou. Hoje, o que tem de emissoras de rádio, web comercial, comunitária, pelo mundo, é milhares e milhares de rádio. Então, eu só ouço o que eu gosto. Eu, como ouvinte, eu só ligo rádio, só acompanho aquela rádio, aquele programa, porque eu gosto, porque eu me identifico,
com o comunicador, com a programação, com a rádio, aí é outra coisa, é outra questão. Mas se eu não me identifico, eu ligo, esse cara tá falando muita besteira, eu não tô concordando com aquilo que ele fala. Ou eu desligo, ou eu vou para outra estação, para outra frequência, para outra emissora de rádio e acabou, mas fica lá. Que você não presta, que só toca música velha, música de velho e que isso, que só sabe criticar. Se não gosta, vá para outra rádio e acabou. Tá entendendo? Aí é outra questão. Que gosto não se discute. Cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua opinião e cada um vive do jeito que quer. Agora tem que respeitar a opinião dos outros, porque vivemos num país livre, de direito e democrático. As pessoas têm que entender isso e parar com essa frescura. Porque se eu não concordo com a sua opinião, eu tenho que estar lhe atacando, lhe censurando, lhe perseguindo, falando mal de você, o escambau. Não, tem que parar com essa frescura. Né? Tem que ser, fica com aquela questão intolerante. Não, meu amigo, você faz da sua vida o que você quiser, o gosto é seu, a opinião é sua. Agora vamos respeitar também, né? Pelo amor de Deus. Então, essa questão, eu tive muitas questões em relação a isso. Eu mesmo, quando fazia programa de debate e colocava um tema, um assunto para debater, as pessoas que participavam começavam aquele ataque pessoal, falar da minha vida pessoal, da minha família, que não tem nada a ver. Se eu estou no debate, se eu estou num programa de rádio falando de um assunto e dou a minha opinião, que eu sou contra ou sou a favor, é a minha opinião, você tem a sua, você vai expor a sua opinião e eu vou respeitar a sua opinião, mesmo que eu não concorde com ela. Mas as pessoas se acham no direito de não aceitar a opinião dos outros. Aí fica naquela situação. Você está entendendo? Então, quem se identifica com o meu trabalho, com as músicas que eu toco, com a minha opinião, com o meu jeito de ser, com o meu pensamento, ok, a gente segue, trabalha junto, você me acompanha e está tudo certo. Se você não gosta do meu posicionamento, do meu jeito de me comunicar, você vai para outra rádio. Outra coisa, tinha um vagabundo, um safado aí, que toda vez que fazia um programa tava na programação, na rádio, transmitindo aquela coisa toda, e sempre a gente tinha o costume, o hábito de gravar o programa e depois colocar nos grupos, nas redes sociais, nas páginas, para divulgar o meu trabalho. E tinha um vagabundo, um safado, que toda vez que eu colocava um vídeo em um grupo, ele, rapaz, esse camarada é chato e eu não gosto e tal. Se você não gosta, para que você vai colocar um comentário daquele? Para que você vai assistir? Você passa, tem a fio, né? Você bota o dedo para cima e arrasta para cima. Você não é obrigado a assistir meu vídeo, você não é obrigado a gostar de mim, você não é obrigado a gostar do meu trabalho, mas você tem a obrigação de respeitar os outros, porque o meu direito começa onde o seu termina. Ok, meus amigos do rádio? A gente tem que ter esse posicionamento. Por isso que o país está desse jeito, de cabeça para baixo, com tanta violência, com tanta intolerância, com tanta falta de respeito, com tanta falta de empatia, né? E por aí se vai, porque não se tem respeito um pelo outro. Ninguém respeita a opinião do outro. Quer que a pessoa respeite a sua, mas não quer respeitar a opinião dos outros. Entendeu? Essa é a verdade. Então, em relação a essa questão da boa música no rádio, foi se perdendo ao longo do tempo. Hoje você liga o rádio, você não escuta muito mais com tanta frequência como tinha os galãs do rádio. Esses caras aí, um exemplo, Roberto Carlos, Heraldo e tantos outros, eram os galãs do rádio. Não tinha um dia que não tocava 2 ou 3 músicas de Roberto Carlos no rádio. Hoje é difícil tocar uma por dia. Se você fizer um levantamento em todas as emissoras de rádio no Brasil, é uma raridade. Agora, eu entendo, eu compreendo que as coisas mudaram, as coisas evoluíram, estamos no século XXI, que temos uma porrada de lançamento, uma porrada de música nova, da atualidade. Tem muita coisa boa para se tocar? Tem. Agora, vamos separar o que é bom, o que presta. E o que não presta, vamos colocar na lata de lixo. Eu não tenho aqui medo de me posicionar, de falar aqui de cantor, de compositor que escreve música de pornografia, que eles dizem, né, que é funk, outros dizem que é música de novinha, outro diz que é passinho, e uma porrada de uma misturada, baile, passe funk, nem entendo, nem gosto disso, não quero nem saber para onde vai essa porcaria. Mas vamos ter bom senso em relação,
O cara quiser tocar nas redes sociais ou onde ele quiser, beleza. Agora vamos primar pela boa qualidade do rádio, como sempre foi. Um rádio, um veículo tradicional, o primeiro veículo de comunicação. Se rebaixar uma baixaria dessa e tocar uma vagabundice dessa, eu realmente não concordo que as emissoras de rádio toquem um tipo de música desse. Aí o pessoal quer ouvir sim, mas tem muita gente que não gosta. E a gente tem que priorizar a maioria e não o grupo que gosta do que não presta. Ok, meus amigos do rádio? Então, essa é a minha opinião, esse é o meu posicionamento. E goste quem gostar. E eu quero aqui pedir a todos vocês que nos acompanhem em todas as nossas redes sociais. Continue comentando, curtindo e compartilhando, assistindo os nossos vídeos do nosso podcast Os Amigos do Rádio, aqui no meu canal do YouTube da Rádio Web Rede Nova Estação. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para você receber as notificações. Todos os dias tem um vídeo novo, tem um episódio novo do nosso podcast Os Amigos do Rádio, falando tudo sobre rádio, TV e comunicação. E aqui sempre com opinião verdadeira, transparente, goste quem gostar. Aqui o negócio é diferente. Então quero abraçar todos vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. A gente tem um encontro no próximo vídeo. Lembrando que em breve a gente vai trazer também convidados para participar do nosso podcast, trazer vários comunicadores para aqui falar um pouco das suas experiências, das suas histórias no rádio. Vai ser muito bacana. E você é o meu convidado especial para sempre ficar acompanhando os nossos episódios do nosso podcast Os Amigos do Rádio. Tamo junto e misturado. Um forte abraço do seu amigo Davi Pereira, o comunicador do povo. E que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família. Muito obrigado mesmo a todos vocês que sempre estão conosco acompanhando o nosso trabalho. Um beijo no coração, tchau, tchau, fui!